Uma satisfação retornar aqui nesse último dia do USP Pensa Brasil. Essa atividade está sendo realizada aqui no auditório Istvan Jansko e também a gente tem a transmissão no YouTube. Então a gente vai fazer agora uma mesa muito especial que foi pensada desde o começo do ano, chamado USP nos 200 anos de independência e nos 100 anos da Semana de Arte Moderna, da Semana de 22. E quando se pensou a proposta de realização do USP Pensa Brasil, no sentido de trazer uma reflexão sobre as questões da conjuntura e trazer os grandes temas que têm sido debatidos, e que são importantes para a gente pensar o Brasil de 2022, a gente tinha essa efeméride, a grande questão que também está colocada sobre como comemorar, como pensar essas datas do bicentenário da independência, do centenário da Semana de Arte Moderna, e num levantamento não exaustivo, mas num levantamento acho que bastante completo, a gente percebeu que, a universidade tinha significativas atividades institucionais em torno dessas duas datas. Então, neste evento que também tem um congresso internacional sobre a independência, que teve uma mesa sobre os 100 anos da Semana de Arte Moderna, a gente quis deixar um espaço especial para apresentar essas várias iniciativas, para que a gente possa conhecer publicações, dossiês de revistas, projetos, várias formas de disseminação desse conhecimento que tem sido produzido na universidade em torno das efemérides. Então, nesse sentido, a gente dá início a essa atividade, a gente vai poder percorrer nessas várias atividades, então, os vários projetos desenvolvidos em torno das duas datas, com os representantes de instituições que têm trabalhado com essas efemérides. Então, no primeiro bloco, a gente vai ter a participação do professor Pedro Dallari, da Cátedra José Bonifácio, que traz, neste ano, inclusive com a participação do Rubens Recupero, que esteve conosco na terça-feira, na conferência sobre Estado e Desigualdade, e tem o tema, então, a cátedra esse ano, com Bicentenário e Desafios Atuais. Na sequência, o professor Sérgio Miceli, da editora da USP, da EDUSP, vai apresentar, então, as reedições e as novas publicações em torno das datas. E, na sequência, temos duas revistas importantes da USP, a revista do IEA, do Instituto de Estudos Avançados, e a revista da USP, duas revistas que dedicaram dossiês para avaliar e discutir. Então, a revista do IEA tem os dossiês de modernismo e independência, então, com a apresentação do Guilherme Ariplonski, Sérgio Adorno, e os curadores das revistas, dos números desses dossiês, o professor Carlos Heron e o Eduardo Jardim. E, com relação à revista USP, os dossiês sobre bicentenário da independência, nas suas temáticas de economia, cultura, a gente vai ter o Luiz Serrano, o editor da revista, e com a participação do Hélio Nogueira da Cruz e Josué Álvaro Moisés apresentando os dossiês elaborados, e a dimensão da política também sobre o bicentenário da independência. Então, na sequência, a gente tem um segundo bloco com a participação da Cátedra Jaime Cortesão, do Instituto de Estudos Brasileiros, do Museu Paulista, do Projeto Ciclo 22 e da Biblioteca Mindlin. Então, para começar, eu vou pedir... Eu estava pensando, eu acho que a única apresentação desse primeiro bloco em PowerPoint é do professor Pedro Dallari, então acho que eu vou convidar primeiro o Pedro para fazer a exposição daqui e depois a gente compõe a mesa aqui para poder conversar sobre todas as atividades. Então, muito obrigado, Pedro, aqui para falar sobre, então, a Cátedra José Bonifácio. Boa tarde a todas e todos. Quero inicialmente saudar o magnífico reitor, a nossa querida vice-reitora, professora Maria Arminda, grande responsável por esse evento, e todas aquelas e aqueles que organizaram o USP Pensa Brasil, que sem dúvida nenhuma é um marco muito importante na reflexão que se faz no Brasil sobre o bicentenário, sobre o centenário da Semana de 22, sendo a USP
né, a principal instituição de pesquisa, ensino e extensão universitária do país. Né? Seria inadmissível que a USP não estivesse fazendo ter uma iniciativa como esta, e fico muito satisfeito que seja uma iniciativa de tão alto nível. Coube a mim fazer uma breve apresentação dentre os entes da USP que estão envolvidos com projetos sobre o bicentenário do Brasil e o centenário da semana de 22, sobre a Cátedra José Bonifácio, né, que é um programa, eu vou explicar rapidamente, nesses 10 minutos que eu tenho, que serão mais do que suficientes para eu fazer um apanhado geral da cátedra, com foco na iniciativa deste ano, começou no ano passado, que é justamente destinada à reflexão sobre o bicentenário do Brasil. Né? A nossa contribuição se dará através do lançamento, no próximo dia 21 de setembro, nesta mesma sala, do 9º volume da coleção anual de volumes da Cátedra José Bonifácio, brilhantemente publicadas pela editora da Universidade de São Paulo, e que neste ano é dedicada justamente ao bicentenário, tendo como catedrático o notável diplomata, homem público e grande intelectual brasileiro, Rubens Recupero, que inclusive já esteve aqui numa mesa do USP Pensa Brasil, quando adiantou alguns aspectos do livro por ele coordenado. Né? Todo ano a cátedra lança um livro ao final do período do seu catedrático, faremos isso em 21 de setembro, e Rubens Recupero conduziu as atividades de um grupo de pesquisa com o apoio do professor João Alberto Amorim, da professora Marina Mendonça, ambos estão aqui presentes, são professores da Universidade Federal de São Paulo, da área de Relações Internacionais, fazendo pós-doutorado aqui na Universidade de São Paulo, no Instituto de Relações Internacionais, e é sempre uma atividade rotineira da cátedra. Como é que chegamos a esse 9º volume? Né? A cátedra é um esforço, né, que tem a finalidade de recolher, produzir e disseminar conhecimentos sobre a Iberoamérica. Né? Ela está instalada no Instituto de Relações Internacionais e é gerida pelo Centro Ibero-Americano, que é um núcleo de apoio à pesquisa de caráter multidisciplinar, que foi criado em 2011 na USP, quando era pró-reitor de pesquisa o professor Marco Antônio Zago, que depois veio a ser reitor da universidade, e no âmbito das atividades do Centro Ibero-Americano, desenvolve-se o programa consubstanciado na Cátedra José Bonifácio. A essência do programa é a integração de um grupo de pesquisadores que são recrutados entre alunos de pós-graduação da USP. Né? Recupero trabalhou com 80 pesquisadores de 35 programas diferentes, que têm relação nos seus trabalhos de pesquisa com a temática escolhida pelo catedrático, e Recupero, né, em conversa com o então reitor Varran Agopian, optou justamente no ano passado pela escolha do bicentenário como tema da cátedra. Esta articulação entre a experiência da catedrático do catedrático, que é alguém que se notabiliza, pode até ser um acadêmico, mas que se notabiliza por uma presença muito efetiva e forte na vida pública de seu país, né, com o trabalho teórico e a reflexão teórica e conceitual dos pesquisadores, né, de pós-graduação, esta fissão, né, este encontro, né, é o objetivo da cátedra, no sentido de que as nossas pesquisadoras e nossos pesquisadores se beneficiem, né, desta vivência. Né? Lá atrás, não foi usado como modelo, mas como fator de inspiração, né? A Kennedy School de Harvard teve um papel importante, porque é isso que se faz, se leva para a Kennedy School, né, grandes lideranças do mundo político, social, econômico, para que fiquem em contato com seus pesquisadores durante um tempo. Não usamos o trabalho da Kennedy School como modelo. Todo esse projeto foi integralmente desenvolvido na USP, mas foi um fator de inspiração que nós reconhecemos publicamente. Por que chama José Bonifácio?
né? A cátedra homenageia essa figura exatamente porque ele é uma síntese de cientista e acadêmico, que foi a vida inteira, e de homem público, né, de uma grande personalidade da vida pública, né, e, obviamente, numa cátedra chamada José Bonifácio, na celebração do bicentenário da independência, o tema do bicentenário seria, portanto, mais do que natural, como escreveu o reitor no prefácio que elaborou para o livro que será lançado no próximo dia 21. Né? E como dissemos, a personalidade de José Bonifácio de Andrade e Silva é ilustrativa, na sua abrangência, do propósito da cátedra, a agregação da experiência de lideranças da sociedade aos processos educacionais e de pesquisa próprios do ambiente acadêmico. Né? A cátedra foi anunciada, a sua criação, numa reunião do Conselho Universitário, né, em 2012, no final do ano de 2012, e o primeiro catedrático foi o ex-presidente do Chile, Ricardo Lagos, já no ano de 2013, né, que esteve entre nós, a quem nós somos muito gratos, porque Ricardo Lagos, né, foi um marco inicial muito importante para sinalizar a relevância da cátedra e contribuir para trazer para a cátedra grandes personalidades da Iberoamérica. E já no primeiro ano, né, houve, então, a produção de um livro ao final, né, do período do catedrático. Cada livro tem um conjunto de cerca de 20 artigos, em que metade é do catedrático e de personalidades por ele convidadas, e a outra metade, justamente, de artigos selecionados do grupo de pesquisa que trabalhou com Ricardo Lagos. São sempre estudantes, né? Metade dos artigos. Muitas vezes é o primeiro trabalho publicado de uma estudante ou um estudante de pós-graduação da USP. E cada livro e o trabalho com o grupo de pesquisa, para ele, a catedrática ou catedrático tem o apoio de duas pessoas, que são sempre um pós-doutorando ou uma pós-doutoranda da USP e alguém convidado pelo próprio catedrático, muitas vezes no seu país de origem. A professora Mireia Dávila é professora na Universidade do Chile e veio com Ricardo Lagos, então, para trabalhar na cátedra. A Fabiola Zibetti, pós-doutoranda aqui na Universidade de São Paulo, ela que é originária da graduação no Rio Grande do Sul e a pós-graduação em Santa Catarina e depois aqui na Universidade de São Paulo. Na sequência de Ricardo Lagos, nós tivemos em 2014 Henrique Iglesias, que foi presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, foi secretário-geral da Secretaria-Geral Ibero-Americana, e, assim como Ricardo Lagos, produziu uma coletânea de textos no âmbito da economia política internacional para falar sobre, né, os desafios da América Latina. Então, em certa medida, Henrique Iglesias deu continuidade ao que havia feito Ricardo Lagos. Né? Temos aqui na organização Gerson Damiani, que está aqui presente, à época pós-doutorando no Instituto de Relações Internacionais, Fabiola Zibetti, que já estava conosco anteriormente, e Adolfo Garcê, que Henrique Garcia trouxe da Universidade de La República do Uruguai para auxiliá-lo no trabalho. Né? Depois, Nélida Pinhon, a terceira catedrática, a primeira mulher, a primeira brasileira, né, que esteve conosco em 2015. O livro sempre é produzido no final, portanto, 2014, Henrique Iglesias foi o catedrático, o seu livro foi lançado em 2015, quando, então, teve início o trabalho de Nélida Pinhon, e aqui nós mudamos o campo de investigação para o âmbito da cultura. Né? E Nélida dirigiu um livro fabuloso, As Matrizes do Fabulário Ibero-Americano, com a ajuda de Gerson Damiani, novamente, e de Maria Inês Marreco, da Universidade Católica de Minas Gerais, que foi quem Nélida trouxe para auxiliá-la. Né? Na sequência, o ex-primeiro-ministro da Espanha, Felipe González, esteve conosco em 2016, uma figura notável, né?
Foi o momento, inclusive, que a universidade, eu acho que descobriu a cátedra. Já era reitor, inclusive o reitor Marco Antônio Zago, que nos criava enormes problemas na agenda da cátedra, porque carregava consigo o Felipe Gonzalez para todos os eventos, para que ele falasse em nome da Universidade de São Paulo, para grande orgulho nosso, evidentemente. Felipe Gonzalez, em 2016, conversou com nossas alunas e nossos alunos em tempo presente sobre o Brexit, sobre a crise de governo na Espanha que ocorriam naquele momento, descrevendo os diálogos que havia mantido com Margaret Thatcher, né, a respeito da União Europeia, ou seja, algo que por si só justificava a existência da cátedra, e lançou um livro muito importante, agora já no âmbito da política, Governança e Democracia Representativa, com a ajuda de Gerson Damiani e de José Fernandes Albertos, da Universidade Complutense de Madrid, né, que veio com ele para trabalhar. Este livro tem, inclusive, uma versão, né, Gerson, mais reduzida, publicada na Espanha, por uma editora espanhola, a pedido de Felipe Gonzalez, né? Na sequência, uma figura notável, Beatriz Paredes, grande líder indígena e política, foi presidente do Senado no México, foi embaixadora do México no Brasil e atualmente é novamente senadora no México e que fez um trabalho admirável sobre o mundo indígena na América Latina, os povos originários, com a ajuda de Gerson Damiani, de Wagner Pinheiro Pereira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e de Maria Nossetti, da Universidade Nacional Autônoma do México, né, que veio com Beatriz Paredes para trabalhar no livro. Na sequência, Laura Chinchilla. Laura Chinchilla também é uma figura notável. Presidente de Costa Rica, havia acabado de deixar o seu mandato como vice-presidente, depois presidente da República. Trouxe para trabalhar com ela Carlos Lugo, professor do Instituto Tecnológico de Monterrey, e, curiosamente, quando Laura já estava no Brasil, já estava na cátedra, em 2018, foi convidada pela Organização de Estados Americanos para presidir a comissão de observação que a OEA mandou pela primeira vez para as eleições presidenciais brasileiras em 2018. Então, acabou sendo uma pessoa que dividiu a presença na cátedra com essa atividade tão importante, né? Ela conta até na apresentação que faz para o livro, que ela que tinha algum contato com o Brasil, em 2018 teve quase que uma overdose de Brasil, porque seja pela vida acadêmica, seja pelo papel que teve nas eleições, se envolveu fortemente com o país. Na sequência, Henrique Garcia, o boliviano que por 30 anos presidiu, né, o Banco de Desenvolvimento da América Latina, a CAF, depois de ter sido ministro da Fazenda de seu país, uma grande figura das finanças globais, justamente com Henrique Iglesias, e que retomou os temas, então, de economia política internacional, né, em 2019, com o livro Desenvolvimento e Cooperação na América Latina, em que trouxe também Beatriz Muriel, uma antiga doutora aqui pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mas que hoje é uma acadêmica na Bolívia. E, na sequência, anteriormente a Rubens Recupero, José Antônio Ocampo, colombiano, ex-secretário-geral de Kofi Annan, adjunto, né, de Kofi Annan na Organização das Nações Unidas, ex-secretário-geral da CEPAL, e que já estava, né, aposentado da vida pública, professor de Colômbia, mas que, a convite do novo presidente Gustavo Petro da Colômbia, acabou de assumir o posto de ministro da Fazenda da Colômbia, que já havia ocupado na década de 1990. Né? Eu até brinquei com o Ocampo, que certamente pesou para a escolha dele o fato de ter sido catedrático da Cátedra José Bonifácio. Gustavo Petro podia estar em dúvida, mas esse argumento, sem dúvida nenhuma, pesou. Eu brinco com os catedráticos porque a gente acaba tendo com eles uma relação muito interessante. Eles adoram vir à Universidade de São Paulo e Ocampo foi o único que nunca veio, porque ele foi catedrático em plena pandemia. Toda a atividade dele foi feita de maneira remota. E aí chegamos a Rubens Recupero, né? O livro de Rubens Recupero, né, e aqui já vou indo para o final, foi lançado, vai ser lançado agora no dia 21, e tem, como todos os livros, metade dos textos selecionados pelo catedrático, por pessoas, ou textos por ele selecionados, ou pessoas convidadas. Então, temos lá um artigo que ele selecionou, inédito no Brasil,
que é um trabalho memorável do ex-diplomata e grande intelectual, do diplomata e grande intelectual já falecido José Guilherme Melchior, que pela primeira vez vai ser publicado em português. Existe uma publicação em francês, e junto com Melchior, a professora da USP, Miriam Donikoff, que esteve aqui num dos eventos do USP Pensa Brasil. Sempre há algum professor ou alguma professora da USP que contribui com o livro. Depois, 2 diplomatas muito importantes, Gelson Fonseca Júnior e Luiz Cláudio Villafañe Gomes dos Santos, o cientista político Sérgio Abranches, e aí uma série de pessoas convidadas pelo catedrático e pela catedrática, e na segunda parte são 10 artigos de estudantes de pós-graduação da Universidade de São Paulo, muito bons, né? O catedrático ficou muito impressionado. E algo importante, desde 2000, todos os livros são impressos, né? Mas desde 2019, todos eles estão acessíveis online pelo site Livros Abertos da editora da Universidade de São Paulo. Então, esses 8 já estão disponíveis. A partir de 21 de setembro, o 9º estará disponível, né? E qualquer pessoa pode, então, ter acesso, né, à coleção completa. É uma contribuição que a USP dá, são cerca já de, com as obras de recupero, quase 150 artigos sobre Iberoamérica publicados nos últimos 10 anos, uma contribuição muito relevante da Universidade de São Paulo para pesquisadores do mundo inteiro, e com textos publicados em português, mas também em espanhol. E desde o ano passado, no livro de Ocampo, já, né, conseguimos também que a EDUSP concordasse em publicar textos em inglês, né? Então, é algo que realmente tem este impacto hoje como referência na pesquisa sobre Iberoamérica no mundo inteiro, que nos enche de orgulho. Então, com isto, né, fica aqui o registro desta contribuição que a Cátedra José Bonifácio faz para a reflexão sobre o bicentenário da independência, e eu concluo, então, deixando o livro de Rubens Recupero aqui. Eu me lembro a Gerson Damiani que isto é possível graças a uma parceria que existe desde 2011, da criação do CIBA, com o Banco Santander, que contribui de maneira significativa para o sucesso dessa empreitada. Então, fica aqui a apresentação deste projeto, que procurou se somar, dentro das suas limitações, com as enormes contribuições que estão sendo feitas pelos entes que se seguirão aqui na sequência. Muito obrigado.